Então, tá bom. Gente, hoje a aula vai ser de ácido base. É uma matéria extensa, mas eu acho que depois que vocês forem fazendo mais exercícios, esse PowerPoint, essa aula que a gente fez, tá bem completinho. A gente vai fazer muito exercício hoje. E eu acho que vocês vão conseguir pegar rapidinho. Então, para a gente começar falando sobre ácido base, a gente tem que discutir um pouquinho sobre o cientista que descobriu esse conceito, né? Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai abordar hoje. Meu Deus, não tá passando. Aqui. Esse cientista, ele na verdade é um químico, né? Sueco. Eu não vou saber pronunciar porque, pô, tá em sueco, né? Mas eu vou tentar me arriscar aqui um pouco. O nome dele é Svante Arrhenius. Mas a gente sabe da teoria dele por Arrhenius, teoria de Arrhenius. Então, o que ele descobriu, né? Ele fez alguns experimentos que constataram quais os tipos de substâncias seriam capazes de formar íons e como isso estaria ligado diretamente com a sua condutividade elétrica. Ele percebeu que para você definir o caráter ácido ou base de um composto, você faz isso a partir da sua dissociação em contato com a água ou ionização, a gente vai ver um pouquinho. E aí, quando ele realizou esses experimentos, ele definiu o conceito de ácido, de base e de sal. O que é um ácido? Segundo Arrhenius, o ácido são substâncias que em solução aquosa, ou seja, quando você entra em contato com a água, ele sofre a ionização, que é a liberação de cátions H+, no caso de ácidos. A base é uma substância que, em contato com a água, ela sofre a dissociação iônica, é o oposto do ácido. E ela libera um único tipo de ânion, que é o OH-, que a gente chama de hidroxila. E o sal, ele é um composto que em solução, né, aquosa, ele libera pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, a hidroxila. Então, o ácido e a base, eles são opostos, e o sal é tudo aquilo que se diferencia de ácido e base. Então, eu vou explicar sobre a teoria dele, né? Porque ele realizou esse experimento aí que vocês estão vendo no slide. O que ele fez? Ele observou que o açúcar, quando ele entra em contato com a água, ele sofria a subdivisão entre moléculas. E essas moléculas, elas eram neutras, ou seja, elas não tinham nenhum tipo de carga. Logo, isso ligado a uma bateria com eletrólitos, ele não era capaz de produzir uma condutividade elétrica. Tanto que aqui, se vocês forem olhar, a luzinha não está acesa. Já o sal, ele sofria o oposto do que o açúcar sofria. Então, o que acontecia? As moléculas, elas se subdividiam-se em partículas carregadas. E aí fazia com que a lâmpada, ligada a uma bateria, pudesse ser acesa, né? E aí ele descobriu que os compostos que não são eletrólitos, que no caso do açúcar, né? Eles são espécies moleculares, mas os compostos eletrólitos, que no caso têm energia suficiente para acender uma lâmpada, no caso dessa teoria dele aqui, desse experimento, ela pode ser uma substância molecular ou iônica. E essas moléculas, elas podem se ionizar em solução e gerar espécies carregadas eletricamente, que foi o que aconteceu com o sal. Enquanto em compostos iônicos, elas se dissociam e libera íons, que é a liberação de uma, no caso, sei lá, do ácido, ele libera um íon, que é o H positivo. E a base, ela libera a hidroxila, né, o H negativo. O íon é tudo aquilo que tem um maisinho ou um negativo. Quando não aparece nem o mais nem o menos, ele não é um íon. Isso é o que ele viu na teoria de dissociação iônica.
E aí a gente vai ter a ionização versus a dissociação iônica. O que acontece? A ionização é uma característica do ácido. No processo de ionização, a gente tem ligações covalentes dos compostos moleculares, elas são desfeitas e os íons são formados em solução, que é o que vocês estão vendo nesse primeiro gifzinho aqui. O HCl, né, o ácido, esse H, ele sai, ele se dissocia e ele se liga com a água, porque, né, o ácido ele está numa substância aquosa, que é a água. Então, esse H ele vai se dissociar do HCl e ele vai entrar em contato com a água, porque ele vai se ionizar, né, com a água. E aí vai formar essa substância aqui que chama hidrônico. Já o cloro, ele vai se atrair pelos pares de elétron por causa da sua eletronegatividade. Então, ele vai formar um íon também, um íon negativo. Na dissociação, é diferente. O processo de dissociação, os compostos têm as suas ligações iônicas rompidas e liberam os íons em solução. Então, o polo positivo, o H+, que está presente na água, ele envolve os ânions, que é a carga negativa. E o polo negativo da água, que é o O2-, o oxigênio, ele atrai os cátions, que no caso seria o Na. Vocês estão conseguindo entender bem isso? Ou eu estou indo muito rápido? Deixa eu fazer só uma observação. Gente, reparem aqui no GIF do dissociação que o Na+, ele tá próximos do oxigênio. Por que isso? Lembram que o oxigênio está ali na família 6 da tabela periódica, então ele tende a receber elétrons, então ele tem uma carga negativa. E o Na tem uma carga positiva porque ele está doando. Então pode ver que a bundinha do oxigênio está próxima ao Na. E o do cloro está ao contrário. O cloro ele tem a carga negativa, então ele está próximo aos hidrogênios no gifzinho quando ele se mexe que tem a carga positiva. O hidrogênio tem carga positiva. Então, é isso, gente. E aí a gente vê a dissociação em meio aquoso. O que vai definir a substância? O que a gente fala, olha para a substância e fala, essa daqui é um ácido. É a liberação de íons H+, certo? Em uma solução aquosa. Então, essa é a propriedade incomum entre todos os ácidos. Então, aqui, esse primeiro é o ácido clorídrico. Em substância aquosa, ele vai liberar o H+, e o cloro ele fica negativo, né? Isso tudo vai acontecer com todos os ácidos. No caso das bases, a propriedade em comum entre elas é a liberação da hidroxila, que é o OH-. Então, uma base em solução aquosa, ela sempre vai liberar o OH-. Então, você vai ver que aqui só vai mudar, por exemplo, aqui primeiro é hidróxido de sódio, depois hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, mas sempre vai ter a liberação da hidroxila, que é o OH-. O sal, ele libera um cátion diferente do OH+, e um ânion diferente do OH-, que é a hidroxila. Então, em contato com a água, a gente não vai ver a presença de H+, não vai ver a presença de OH-, porque essa é a característica de um sal. E aqui a gente tem a reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base. Toda reação entre um ácido e uma base vai ter como produto um sal e uma água. Então, aqui a gente tem a reação de um ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, formando o NaCl, que é o cloreto de sódio, e água. Essa reação é considerada uma neutralização total,
porque a quantidade de íons liberados pelo ácido é igual à quantidade de íons liberados pela base. Então, se vocês olharem no exemplo de baixo, aqui a gente tem o ácido nítrico com o hidróxido de. Amiga, me ajuda aí. Magnésio. Magnésio. Formando a água e um sal neutro, né? E aí a gente tem a neutralização parcial, que é quando ou o ácido libera mais íons, ou a base vai liberar mais hidroxila. E aí essa reação, ela não vai ser uma neutralização total, porque daí isso pode formar um sal que seja mais básico, dependendo da quantidade que a base tiver de hidroxila a mais, e ou formar um sal mais ácido, porque daí, se você tiver mais hidrogênios do que hidroxila para neutralizar, então o sal que vai se formar vai ser um sal ácido. Amiga, pode ir. Gente, então volta no slide anterior, amiga, por favor. Vamos pensar assim, a gente vê essa reação de HCl mais NaOH. Você sabe que isso vai gerar um sal e água por definição, porque a gente vai ter um ácido e uma base, e com certeza vai gerar um sal e água por definição de arrênios. Mas como que esse sal e essa água é gerada? Ele tem um princípio que é que é chamado de reação de dupla troca, que a gente vai aprender agora. Pode passar. Muitos vestibulares ou exemplos, ou eles pedem para vocês, a gente tem uma reação de neutralização e eu quero saber qual é o sal e o sal que é formado, ou eles pedem para você balancear essa reação de neutralização, a balanceamento a gente já viu, e vamos ver como isso acontece. Nessa primeira parte aqui, eu estou falando que eu vou ter um ácido e uma base. Lembrando que o ácido sempre vai ter o H+, e a base sempre o OH-. Então, o que for diferente no ácido de H, eu vou jogar ele para o outro lado da seta. E o que for diferente da base do OH, eu também vou jogar para o outro lado da seta. E eles sempre juntos. Então, o primeiro exemplo aqui, a gente tem o HCl mais o NaOH. O que eu vou fazer? Pegar a base, o Na, colocar do outro lado da seta. Peguei o Cl, joguei ele junto com o Na e coloquei água, porque sempre vai gerar um sal e uma água. E eu vou fazer isso para todos. O segundo exemplo é igual, o terceiro é igual, o quarto é igual. Coisas que a gente não pode esquecer. Esses exemplos aqui são de neutralização total. O porquê eles são neutralização total? Porque a gente tem ou reação entre ácidos e bases fortes, ou entre ácidos e bases fracas. Se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, eu vou ter um sal ácido. Se eu tenho uma base forte e uma base forte e um ácido fraco, eu vou ter um sal básico. Mas a gente vai ver isso mais para frente e vai ser chamada de neutralização parcial, que a Lara explicou para vocês. Então, vamos fazer esses exemplos mais no detalhes. Você passa para mim, amiga? Então, vamos lá. Lembrando de cátions e ânions. Então, quando a gente pega na tabela periódica, o Na ele é da família 1A. Então, ele tem tendência de doar um elétron que ele tem na camada de valência, lembra? Então, a gente vai colocar essa carguinha de +1 como ali em cima dele. E o Cl, ele é da família 7, ele tem tendência de receber, então ele tem uma carga negativa. Esse sinalzinho de mais, ele vai seguir esse X aqui, essa seta roxa, e vai ficar sempre embaixo, no índice embaixo do Cl, do elemento que estava junto com o ácido antes do seu lado esquerdo da seta.
E seguindo a seta vermelha, o sinalzinho que está no cloro, ele vai ficar embaixo do Na. Como nesse caso aqui, é 1 para os dois, então a gente vai deixar ele não escrito. Então ficou Na série normal. Mas vamos pegar o próximo exemplo. A gente tem HCl mais AlOH3. Eu peguei o que é diferente de H e OH, que é o Al e o Cl. O Al, ele é mais 3. A gente vai ver fazendo a distribuição eletrônica, a gente vai ver que ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Ele é mais 3 aqui. E o cloro, ele é menos 1. Então, o sinalzinho do cloro vai ficar embaixo do Al e o sinalzinho do Al vai ficar embaixo do cloro. Então, a gente vai ter AlCl3. O porquê isso acontece? Lembra que a gente sempre tem que ter uma reação balanceada. Se não existisse essa troca, eu vou desenhar aqui, amiga, vou pegar o controle, tá? Tá bom. Me aceita aí. Tô podendo desenhar já? Tô. Tá. Então vamos lá. Vou pegar o Al aqui. Tem o Al, Cl. O Al, ele pode doar 3 elétrons, né? Só que o Cl só vai receber 1, porque ele já tem 7 na sua camada de valência. Então, eu vou precisar de 3 Cls, porque o Al, ele quer doar 3. Então, o Al vai doar 1 para esse Cl, 1 para esse Cl aqui, e 1 para esse Cl aqui. Senão, o que que ia acontecer? O Al tá louco para doar os elétrons dele da camada de valência, e o Cl tá louco para receber. Se eu tivesse só um Al e um Cl, o que que a gente ia fazer com os outros 2 elétrons da camada de valência? Eu não sei. Então, eles pegaram e falaram assim: precisamos de outros Cls para tornar essa molécula estável. E é isso que a gente fez aqui, certo? E é isso que a gente vai fazer para todos os outros também. Vou apagar. Não sei como apaga. Tem uma borrachinha ali do lado. Sumiu? Ou tá desenhado na tela ainda? Sumiu o L, só o resto tá desenhando. Tá, deixa o desenho aí, então. Vamos para o próximo exemplo. HCN mais NH4OH. De novo, eu vou pegar o que é diferente de H e OH. Peguei, então, o que que era diferente de H e OH? No primeiro é o CN e no segundo é o NH4. Nesse aqui é um pouquinho mais complexo. Só que eu não fiz tudo, mas para a gente fazer junto. Chato, não. Olha aqui, você viu a borrachinha onde tá? Embaixo Eu vi. da cor. Eu apaguei, está sumindo? Tá sumindo um pouquinho. Vou deixar assim. Pronto. Vou desenhar esse aqui. Gente, esse aqui, a gente tem o C e o N, porque ele tem um sinal de mais. Lembra que o carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência? E o nitrogênio tem 3. 3. São 3. Esse vai fazer uma ligação aqui e vai sobrar 1. Por isso que ele tá ficando com uma carguinha aqui. Ele fez a ligação, ele vai fazer essas 3 ligações, só que ainda tem uma ligação do carbono que não foi completa, então ele vai ficar com uma carga positiva. Aqui eu tenho 4 e o nitrogênio também faz 3 ligações.
E aqui ele vai ficar com uma carga negativa. Por quê? Porque aqui antes a gente tinha um OH satisfazendo tudo. E aqui a gente tinha um C. Esse OH também deixou essa carga negativa aqui para eles. Mas a gente viu isso quando a gente fez distribuição eletrônica. Vamos focar nesse aqui, nessa reação de dupla troca. Eu não consigo apagar. Tá apagando, amiga. Tá, né? Então tá. Beleza. Eu vou encarar esse CN como um composto só, com carga positiva, e esse NH4 como um composto só, com carga negativa. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz para os outros. Então, eu tenho NH4, porque a base sempre vai primeiro. Aqui eu tenho um sinal negativo que ficou como um aqui, que é só um aqui. E o CN como um composto só, que ficou só o CN aqui. No último exemplo. No último exemplo, a gente tem o HNO3 e o MgOH2. O Mg, a gente sabe que ele é da família 2 da tabela periódica, então ele tá louco para doar 2 elétrons. Então ele tem uma carga mais 2. E o NOH, a gente vai fazer a mesma coisa que fez para o outro, encarar ele como um composto só. E a gente sabe que ele tem uma carga menos 1. Desculpa. Fazendo a regrinha do X, lá no Moodle tem na parte de íons, tem um material escrito só, regra do X. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? A gente faz de novo a regra do X. Então, essa carguinha 2 vai para baixo do NO3, que é o que vocês estão vendo aí. E o sinalzinho de menos 1 do NO3 vai para o MG. Então, a gente vai ter MG, NO3 com um doisinho do lado, certo? Pode passar, amiga. Não sei se eu consigo passar. Acho que você que tem que passar, porque está com o controle. Não sei passar. O que eu fiz? Deixa eu ver se eu não. Passou? Passei. Passou. Então tá. A gente também pode ter, usando esse mesmo conceito, formações de sais duplos. Quando isso acontece? Quando a gente tem uma reação com 2 ácidos e uma base, ou o contrário, com 2 bases e um ácido. A gente sempre, para ter uma reação de neutralização total, o que acontece? A gente vai ter um sal neutro. Para eu ter um sal neutro, eu não posso ter carga naquele sal. Que nem a gente falou que o H+, ele tem carga positiva e o OH- tem carga negativa. Para ele ser neutro, ele não pode ter carga. Então, a gente busca sempre neutralizar ele. Essa aqui pode parecer ser um pouco mais complexa, mas é tão simples quanto o desenvolvimento do outro. Então, vamos resolver esse aqui igual a gente resolveu o outro. Pode passar, amiga. Esse. O que eu fiz aqui? Eu peguei tudo que era diferente de H e OH. Então, para o primeiro, peguei o Cl. Sei que ele é da família 7 e tá louco para receber um elétron. Sei que o Br também é da família 7, tá louco para receber um elétron. E o Mg da família 2 tá louco para doar 2 elétrons. Se eu faço a somatória desses aqui, eu vou ter menos 1 com menos 1, menos 2, mais 2 é igual a 0. Então, eu vou ter MgClBr como um ácido neutro. Sei que satisfez o que eu queria. O de baixo, eu tenho o SO4, o Na
E o K, de novo, eu peguei tudo que é diferente de OH e H+. O SO2, o SO4, eu sei que ele tem uma carguinha -2. Eu sei que o Na, ele é da família 1A e ele tem a carga positiva +1. E o K também é da família 1A, tem a carga positiva +1. Essa somatória vai dar 0. Eu sei que me satisfez e que esse sal é neutro. Então, ele é chamado de sais duplos, mas ele segue o mesmo princípio da reação de dupla troca que a gente tem para sais simples. Sim. Passou? Sim. Então, a Mari falou, eu também falei, sobre quando um ácido ou uma base tem mais íons para liberar do que o que tem lá na reação. Por exemplo, um ácido, aqui nesse caso, o ácido fosfórico, ele tem 3H+, aqui na fórmula, certo? E a base, ela tem um íon só, OH-. Então, vocês concordam que a gente vai ter 3H+ para apenas um OH-? Então, na hora de ter uma reação, o sal que vai formar, ele não vai ser mais um sal neutro, porque você tem mais presença de H+ do que de hidroxila. Então, o sal que forma na reação, ele vai ser um sal ácido. A mesma coisa acontece quando você tem uma base que tem mais hidroxilas do que o ácido que está liberando hidrogênios ionizáveis. Então, a formação do sal, ela passa a ser um sal básico e não mais um sal neutro quando a gente viu neutralização total. Aqui é uma neutralização parcial. Esse lembretinho é bem importante, gente. Neutralização parcial. Quando a gente tem, no outro caso, a gente tinha visto uma neutralização total, que é quando a gente tem a mesma quantidade de hidroxila para a mesma quantidade de H positivo. Então, é isso aqui. E daí a gente tem, quando a quantidade de cátions H+ provenientes do ácido não é a quantidade de ânions provenientes da base, a fórmula da neutralização ela não ocorre por completo, o que eu acabei de falar. E aí a gente tem uma formação de um sal diferente de sal neutro. O sal básico, ele também é conhecido como hidrossal, hidroxissal, se eu não me engano. E o sal ácido, ele também é conhecido como hidrogenossal. A gente usa esses nomes mais ou menos, mas se vocês já souberem a teoria do que é cada um, já ajuda muito. Amiga, pode ir? Então vamos lá, gente. A mesma coisa que a gente fez no outro, agora para uma neutralização parcial. Como a gente vai montar essa reação? A gente vai ter o primeiro exemplo, um ácido forte com uma base fraca. Então o ácido ele vai ter o H+ e a base ele vai ter o OH-. Para montar esse sal ácido, primeiro sempre vem o cátion da base, o H, que vai vir do ácido forte, e de novo o ânion que vai vir do ácido, mais água. E pro outro caso, que é um sal fraco com uma base forte, vai ser o contrário. A gente vai ter o H do ácido e o OH da base. Primeiro vai ter a base, que vai ser o cátion, o OH, que vai ser proveniente dessa base, e o ânion do ácido, mais água. Aqui eu coloquei 2 exemplos. Vai ser aquele esqueminha lá. O Mg que vai vir da base vai ser primeiro. O OH que vai ter a mais. O porquê que vai ser isso aqui? Vamos lá, vamos fazer um... Amiga, me aceita aí. Então vamos lá aqui, gente. Aqui a gente tem 2 OHs. E aqui eu tenho um H.
Então, para água, vou fazer assim. H2O2. Isso aqui é isso aqui, gente. E eu tenho mais um H que vai vir daqui. Para eu formar água a partir disso, eu vou pegar 2 Hs e um O só. Então, vai ficar H, isso aqui, calma aí. Deixa eu mudar de cor. A partir disso, eu vou ter H2O. E vai me sobrar esse OH que tá aqui. Então, por isso que vai me dar um caráter básico para esse sal. Obrigatoriamente, então, a gente vai ter uma base forte com sal, com ácido fraco. A gente não sabia disso antes. Vamos supor que a gente não sabia disso antes. Mas como a gente sabe que a gente tem um sal básico, com certeza a gente vai ter uma base forte. Vamos fazer isso pro outro. Agora aprendi a apagar, ó. Deixa isso. Então vamos lá pro outro. Eu tenho H3PO4 mais NaOH. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o cátion da minha base, vai primeiro para formar o sal. Esse H aqui, que vai ser o que vai dar o caráter ácido para o meu sal. E vou pegar o que é diferente de H+ do meu ácido. Vou colocar uma observação aqui. H+, opa, essa cor fica ruim de ver. H+, escreve. H+ também é conhecido como H3+. Por quê? Às vezes aparece assim, às vezes aparece assim. Calma aí. Sumiu. Gente, faltou um O aqui, agora eu não consigo apagar. Pronto. H+, às vezes também vocês vão ver assim, ó. H3, ó. Que seria a água mais um hidrogênio. Às vezes vocês veem desse jeito aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez pro primeiro para esse segundo. Eu vou ter o H3 do meu ácido. E vou ter o OH do segundo. Para eu formar a água, eu vou precisar de um hidrogênio desse aqui, desse, e um do outro. Então, eu vou ter H2O e vai me sobrar 2 hidrogênios. Que eles estão aqui. Então, esses 2 hidrogênios que sobraram, eles vieram para cá. E é isso que aconteceu. Aqui a gente sabe, então, que o nosso ácido é forte e a nossa base é fraca. O que eles podem te perguntar no vestibular? Ah, esse sal aqui é proveniente de um ácido forte, uma base fraca? Um ácido forte, uma base forte? Você olhando para o ácido e vendo esse caráter dele, que ele tem o H, você tem certeza que ele é de um ácido forte e de uma base fraca, proveniente desses dois. Pronto, amiga. Pode passar.
Enfim, tá passando. Acho que vai passar, sim. Aqui. Gente, tem alguns ácidos que eles são os mais conhecidos. Então, a gente sabe que eles são ácidos fortes, que são o HCl, o HF, que é o ácido fluorídrico. São ácidos que têm uma grande diferença de eletronegatividade que a gente viu. Então, tem presença de H com outro elemento com uma grande diferença de eletronegatividade, que é no caso do cloro, por exemplo. Lembram da regrinha do FON? HFON? Então, é H com flúor, oxigênio e hidrogênio. O oxigênio não entra aí nesse caso, mas entra, por exemplo, o flúor e o nitrogênio. Então, ácido nítrico, ácido fluorídrico, ácido clorídrico. O H junto com elementos que têm grande diferença de eletronegatividade. Isso sempre vai ser um ácido forte. E uma base fraca são bases com pouca diferença de eletronegatividade, ou bases que são conhecidas como coisas provenientes do nitrogênio, bases provenientes do nitrogênio. Nem sempre elas aparecem o OH bem explícito, que nem a anilina, o. Esqueci o nome desse. NH3. A gente Amor. sabe amônia. A amônia, a gente não. Ele vai te falar que ele é uma base fraca, mas isso já é de um conhecimento geral. E o que que acontece? Esses sais vão ser sais de neutralização parcial. Eles não vão ser neutralização total, que são esses aqui. Eu acho mais fácil vocês pensarem assim, ó. Quando vocês virem que tem um ácido, do lado é uma base que não tem OH, é uma base fraca. Se vocês verem um ácido do lado de uma base que tem OH, ela pode ser uma base forte. Se o meu ácido não for forte. Eu vou colocar essas observações aqui depois quando eu for enviar os slides, certo? O porquê eu tô falando isso? Nesse caso, dá para se confundir um pouco, porque o sal, ele é o AgNO3. E esse sal é o que? Vocês vão me perguntar. Ele é um sal ácido, ele é um sal básico, o que que ele é? Ele é um sal ácido, porque ele é proveniente de um ácido forte. Então, esse sal vai ter caráter ácido. E ele é proveniente de um ácido forte junto com uma base fraca. Só que ele não tá me mostrando que tem OH ou que tem H positivo. Mas é assim que funciona, certo? Eu vou colocar todas essas observações, eu coloquei aqui porque isso é uma exceção para outra regra que eu mostrei. É muito difícil cobrarem no vestibular, mas eu achei interessante colocar para vocês. Pode passar. Tá bom, gente. Agora a gente vai ver um pouquinho da nomenclatura do ácido, da base e do sal. Você tem que definir a nomenclatura do ácido, pelo menos, porque eles são divididos entre dois grupos. O primeiro é o hidrácidos. Eles são ácidos que não têm a presença de oxigênio. E na sua maioria são ácidos fortes. E depois tem o oxiácidos, que são ácidos com a presença de oxigênio. Os hidrácidos, a nomenclatura, ela ocorre da seguinte forma. Você escreve ácido, o nome do elemento e completa com hídrico no final. No exemplo aqui, a gente tem o HCl. Então, seguindo a nomenclatura, ácido, o Cl é o cloro, né? Então, clorídrico. O último O do cloro sai e entra o hídrico no final. Esse é o primeiro exemplo.
Eu vou fazer mais agora com você. Seguindo esse mesmo esquema, a gente tem um HBr. Então, começa com ácido. O BR é o bromo. Então, o O do bromo sai e entra o hídrico no lugar. E aí, você vai seguindo isso em todos esses ácidos que a gente está mostrando. O HI. O I é o iodo. Então, você tira o último O e acrescena hídrico. O F é o flúor. Você também coloca hídrico. E todos esses ácidos que a gente está apresentando, ó, o HF, o HI, o HBr, são ácidos fortes, porque foi o que a Mari falou. A eletronegatividade deles é muito diferente. Porque de um lado você tem um hidrogênio que está na primeira coluna da tabela. E o BR, o flúor, o iodo, eles estão lá na família 7. Então, a diferença de eletronegatividade é muito grande, o que torna eles um ácido forte. Então, esse aqui, ó, H2S, é ácido sulfídrico. O S é o sulfeto, né? É isso? Não. É isso? É isso. Enfim, é isso, né? O HCN é o ácido cianídrico, que é que não tem, não está na tabela 7, mas torna ele também um ácido forte. Aí a gente tem o oxiácidos, que são ácidos que têm a presença de oxigênio, e daí ele não vai ser um ácido tão forte assim, igual os outros que a gente estava mostrando até agora. Então, a regra para colocar o nome dele, você coloca ácido, o nome do elemento, e de vez de terminar com hídrico, você termina com ico. Então, por exemplo, esse seria o ácido clórico. O Cl, que é o cloro, ele termina. Você tira o O e acrescenta o ico, que significa que ele tem a presença de oxigênio na fórmula dele. E daí, isso vai depender também da quantidade de oxigênio que eles têm em relação a de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui a gente tem, quando a gente tem a presença de um oxigênio, o nome do ácido ele fica assim: ácido mais per mais o nome do elemento e termina com ico no final. Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a gente tem o ácido, que seria representado pelo esse H, né? Porque a maioria das substâncias que tem H é um ácido no começo, que eu tô falando. Aí, o per, ele vem antes do nome do elemento, porque é a quantidade de oxigênios que ele tem. Então, per, no caso aqui, ele representa quatro átomos de oxigênio. E termina com ico no final. Então, esse ácido chama ácido perclórico. O segundo ácido, ele tem 2 átomos de oxigênio, um a menos do que o ácido padrão, o hidrogênio, né? Então, como ele ainda tem a presença do cloro, fica ácido cloroso. Quando tem um oxigênio a menos, ele, de vez de terminar com ico, ele termina com oso. Isso são regrinhas que, conforme você vai fazendo, praticando exercício, você vai lembrando, isso vai ser como somar 2 mais 2. Mas praticando mesmo, você tem que praticar para você fixar isso na sua mente. E esse aqui, o último exemplo, você tem um átomo de hidrogênio, 2 a menos do que o ácido padrão. Aqui na tabelinha, você termina com oso também, mas você acrescenta o hipo antes do nome do elemento. Então, é ácido hipocloroso. Hipo, porque ele tem um átomo de oxigênio, 2 a menos do que no ácido padrão. Cloro, porque, né, aqui tem o cloro. E oso, porque é o jeito que termina ele. Acho que assim
dar um pouco mais para vocês entenderem. Esse primeiro é o que a gente estava falando aqui, ó. Aqui. São os ácidos provenientes da família 14, 15, 16 e 17 da tabela periódica, que a gente conhece mais por família 4, 5, 6 e 7. Então, essa fórmula se aplica aqui. A gente tem o ácido mais o nome do elemento e termina com ico. Então, esse primeiro fica ácido fosfórico. O segundo fica ácido sulfúrico. O terceiro, ácido carbônico. Todos esses aqui, o fosfórico, sulfúrico, o carbônico, ele sempre tem um nome já prescrito. Isso você encontra numa tabelinha. A maioria das tabelas periódicas atrás, ou, enfim, livros de química tem todos esses nomes aqui. E aí você vai pegando na prática. Gente, isso aqui por exemplo, o ácido fosfórico, né? O outro exemplo que a Lara deu do ácido clorídrico, né? Foi clorídrico, né? Se você somar o oxigênio ou diminuir o oxigênio, ele segue a mesma regra do anterior. Então, seria ácido perfosfórico, ácido hipofosfórico e ácido fosforoso, caso ele perdesse ou ganhasse oxigênios daí. Aí, nessa última fórmula, o que a gente tem? A gente tem 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de boro e 3 de oxigênio. Ou seja, eles têm 3 átomos de oxigênio e 3 hidrogênios ionizáveis provenientes do ácido, né? Então, eles vão se neutralizar ali, eles vão se diminuir, né? E aí ele vai formar o ácido bórico, terminando sempre com ico, porque o que diferencia nesse elemento é o B, que é o boro. Então fica ácido bórico. E aqui eu acho que vocês vão conseguir visualizar mais. Nessa primeira fórmula, a gente tem o H, o I e 4 átomos de oxigênio. Então, a gente tem 4 átomos de oxigênio menos um hidrogênio ionizáveis, o que forma 3 átomos de oxigênio meio que solto. Então, você tem que mostrar isso no nome. Por isso que fica ácido periódico. Ele termina com o ico também. Aqui nessa segunda fórmula, a gente tem 7 átomos de oxigênio e 4 de hidrogênios ionizáveis, formando 3 átomos de oxigênio que não ionizam com nenhum hidrogênio. Aí o nome dele fica ácido pirofosfórico. E essa regra, ela vai seguindo para todos esses aqui. Isso também vai definir se é um ácido forte, se é um ácido fraco, se é um ácido moderado. No caso, esses dois aqui, eles são ácidos fortes. Esses dois daqui são ácidos moderados, que terminam com tá vendo? E esse último aqui, ele é um ácido fraco. Vocês conseguiram entender bem, gente? Se vocês estiverem com alguma dúvida, coloca no chatzinho que a gente vê a dúvida de vocês e tenta explicar de novo. E aí, aqui a gente tem a nomenclatura das bases. Ela é uma nomenclatura mais fácil no geral. E como que vai funcionar? Uma base, você denomina ela como hidróxido de e o nome do cátion que vem antes da hidroxila, né? No caso aqui, é o sódio. Então, é hidróxido de sódio. Mas tem elementos que formam cátions com diferentes cargas. E aí você tem que acrescentar isso no final do nome do elemento. Então, por exemplo, o ferro, ele é um elemento que ele tem diferentes cargas. O número de íon dele pode variar de 2 mais para 3 mais. E você tem que indicar isso. E para isso, você pode indicar
dessa primeira forma, que no caso seria hidróxido de ferro 2, porque a carga dele é 2 mais aqui. Ou ele fica hidróxido ferroso. Quando o elemento tem 2 mais, o sufixo dele se torna o oso. Então aí você pode escolher da forma que você quer representar ele. Das duas formas estão certas. E aqui ele tem a carga 3 mais. Então, ele pode ser representado hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, perdão. Que é como tem que terminar o sufixo quando a carga é 3 mais. Aí aqui a gente tem mais exemplos. O hidróxido de cálcio, então hidróxido por ser uma base, terminando com o nome do cátion, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de amônio e hidróxido de zinco. É bem mais simples do que o ácido, pela minha opinião, né? Mas ele também não é muito difícil de confundir, não. E aqui é quando você tem um elemento que apresenta uma carga diferente. No caso, o estanho, ele pode apresentar tanto a carga 2 mais quanto o 4 mais. Então, você pode escolher. Você pode colocar hidróxido de estanho 2 ou hidróxido de estanoso. E aí tem a opção de hidróxido de estanho 4, quando ele tem a carga 4 mais, ou hidróxido de estânico. Aí aqui o cobre, a mesma coisa. Você pode representar ele como hidróxido de cobre 2 ou hidróxido de cúprico. E o hidróxido de cobre 1, que você só coloca umzinho lá, cuproso, o nome. Pode ir, amiga. Então vamos lá, gente. Os sais têm uma nomenclatura fácil e uma nomenclatura um pouco mais difícil, igual a Lara estava explicando até agora também da base e do ácido. Normalmente nos ácidos neutros é facinho. Então vai ser só o nome do cátion mais o nome do ânion. Então, por exemplo, NaCl vai ser. Calma aí, que ele vem do ácido forte e vem do ácido forte de uma base forte. Eu vou O passar aqui para Na2, você mostrar o nome. tá. Então vai ser sempre o nome do ânion e depois o nome do cátion. Então vai ser o primeiro, cloreto de sódio. O segundo vai ser também o nome do ânion e depois o nome do cátion. Então vai ser sulfato de sódio. Aí o segundo, a mesma coisa. E vai assim por diante. Então vai ser sempre o nome do ânion primeiro e o nome do cátion segundo. Isso para bases neutras. Quando a mesma coisa que a Lara estava falando para as bases, né? Que tem o 1, o 2, o 3, dependendo da quantidade que tem deles no elemento, a gente vai ter a mesma coisa para os sais. Então, para o sulfato de ferro, eu vou ter o sulfato de ferro 2, o sulfato de ferro 3 e assim por diante, dependendo da sua valência. Pode passar, amiga. Agora, quando a gente tem um sal ácido, a gente faz o quê? Esse tipo de sal é formado a partir de um ácido forte de uma base fraca, igual a gente explicou. E em meio aquoso, ele possui um pH, que vai ser a aula da semana que vem, que fica menor que 7 em solução ácida, pois esse cátion sofre hidrólise. O que que acontece nesse caso? Acho que está no próximo slide também, né, amiga? O que acontece aqui? Tá Não, no amiga, próximo. esse aqui é só. O nome deles. Não, esse aqui não tem um nome, é só o exemplo para mostrar
da onde vem o cátion e a base fraca, e aí depois você mostra o nome desse daqui. Tá, então, os nomes desses. Vai ser esse aí. Pronto. Como a gente vai nomear eles? Vai ser pelo número de hidrogênios ligado ao ânion, mais hidrogênio, mais o nome do ânion, mais o nome do cátion. É um nome bem comprido, então vai ficar mono porque só tem um hidrogênio. Então, monohidrogênio carbonato, que é o nome do ânion, de sódio, que é o nome do cátion. E aí isso vai acontecer para todos. O próximo, monohidrogênio fosfato, porque fosfato é o nome do ânion, mono porque só tem um hidrogênio, de ferro, que é o nome do cátion. Agora o último exemplo, de hidrogênio fosfato. Di porque são dois hidrogênios, fosfato por causa do nome do ânion, potássio porque é o nome do cátion. Pode passar. Agora, quando a gente tem um ácido básico, que ele é formado de um sal, ao contrário do anterior, e ele é formado a partir de uma base forte de um ácido fraco, que em meio aquoso vai liberar hidroxila, e o pH vai ser sempre superior a 7. A escala do pH, ela varia de 0 a 14, sendo 7 um pH neutro, que é mais ou menos o pH da água, tá? A gente vai ver isso semana que vem, é bem legal e tem tudo a ver com ácido e base. Então, vamos lá. O nome dele, como vai ficar? Vamos pro próximo. O nome dele vai ser, então, pelo número de hidroxilas, hidroxi, o nome do ânion, depois o nome do cátion. Então, vai ser monohidroxi, mono porque tem só uma hidroxila. Então, monohidroxi, o nome do ânion, que é cloreto, de bário, que é o nome do cátion. Então, a gente vai sempre contar quantos hidroxilas ou H+ a gente tem para nomear se for, caso ele seja um sal ácido, e segue a mesma regra do anterior. O de cobre aqui agora. Porque eu tenho duas hidroxilas, então dihidroxisulfato, que é o nome do ânion, de cobre, que é o nome do cátion. Nesse caso é o 2, porque por conta da sua valência. Essas regrinhas, gente, tem uma tabelinha que eu vou disponibilizar também junto. É difícil, eu sei que é difícil o nome deles. Acredito que eles mudaram bastante o perfil dos vestibulares e não cobram tanto assim os nomes. A gente passou mais para vocês se situarem no. Ah, isso aqui pode ser que seja um sal, ou pode ser que seja uma base, para vocês terem uma noção do nome de cada uma dessas coisas. Mas não cobram assim, nomeie esse sal. É muito difícil cobrarem isso no vestibular para vocês, tá? Eles cobram bastante as reações de dupla troca e sais múltiplos que a gente passou. Então, eu vou passar uma listinha de exercício e vou colocar os comentários nesses slides e distribuir junto também uma tabelinha com os nomes dos sais, e das bases e dos ácidos, tá bom? E é isso. Cadê? O Acho que tem mais. salmista, amiga. Tem o sal misto, eu não sabia que tinha esse. Do sal misto. Eles possuem dois tipos de cátion. E acho que pode passar para o próximo, amiga. Cadê? A única diferença é o acréscimo no final do nome. Então, a gente vai usar as mesmas regras anteriores, só que agora eles vão ter dois ânions ou dois cátions. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ânion sulfato e dois cátions, que é o sódio e o potássio. Então, vai ser sulfato de sódio e potássio, cloreto de bromo bromo e cátion.
A gente vai usar a mesma regra para neutralização total e vai incluir o próximo nome do cátion que vai ter no sal. Esse é bem simples, segue a mesma regra do outro. E é isso. O último que é o sal hidratado. É, esse eu não sei do nome desse. Mas só vai o nome hidratado junto, né? Ali, Esse- gente, é assim, a gente tem, às vezes a gente encontra, principalmente quando a gente está no laboratório, a gente vai fazer uma experiência, por exemplo, tem uma experiência de cristalização de sulfato de cobre. E geralmente esse sal que a gente encontra, ele hidratado. E aí o prefixo dele é quase a mesma coisa. A diferença é que você vai colocar que ele é hidratado no final. E isso vai variar de acordo com a quantidade de hidratação, entre aspas, que ele tem. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cloreto de cálcio e ele é hidratado. Quanto que ele é hidratado? Ele é desidratado, porque eles têm duas moléculas de água de hidratação. Então, por isso que fica assim, cloreto de cálcio desidratado. Aí, no caso do sulfato de cobre, fica a mesma coisa, só que como ele é hidratado, você tem que indicar isso, né? No caso, tem 5 moléculas de água aqui, então ele é penta hidratado. Aqui, o pessoal que gosta de Copa do Mundo já vai saber. Penta, hexa, é a mesma coisa. Aí você coloca aqui antes de hidratado. Se no caso fosse, por exemplo, não tivesse esses 5 aqui e só fosse vezes a molécula de água, então ele seria sulfato de cobre 2 hidratado. Entenderam? Aí é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Qualquer coisa, chamem a gente no WhatsApp e eu vou disponibilizar todo o material de hoje. Obrigada, gente.